Marcos capítulo 3, a partir do verso de número 20. Marcos capítulo 3, a partir do verso de número 20. Aqueles que nos visitam nessa noite, uma vez mais, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e que esse lugar seja de fato um lugar de bênção e que possa tornar-se também a casa de vocês. Marcos, capítulo 3, a partir do verso de número 20. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, está possuído de Beelzebu, e ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, e é o seu fim. Ninguém, preste bem atenção, meus irmãos, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso, porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Verso 31. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram, olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis, minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Não feche sua Bíblia e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós já experimentamos, ó Pai, nesse lugar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, ó Deus, e o Senhor tem nos dado a graça de nessa hora, Deus, nesse momento, nos assentarmos, ó Pai, diante da Tua mesa para provar da Tua palavra, Deus. E que nessa hora, Deus, o Senhor fale ao nosso coração de forma especial, Deus. Ministre, ó Pai, a nossa alma, ó Deus, com graça. Que o nosso coração possa receber essa semente, Deus. Que ela venha germinar e dar frutos. Mas que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação sobre esta casa, Deus. Fala, Jesus, que os teus servos ouvem. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a batalha de Jesus. Todos nós sabemos, meus irmãos, temos certeza e convicção de o quanto é difícil nós nos apaixonarmos por uma causa, por um projeto, a ponto de nós mergulharmos de cabeça, com toda a intensidade do nosso coração, a ponto daquilo ser um propósito e um objetivo claro para as nossas vidas. E quando nós temos esse projeto em mente,
temos esse objetivo em mente, muitas perguntas surgem em nosso coração. Será que vai dar certo? Vale mesmo a pena? Será que isso é aquilo que Deus quer para a minha vida? Todos nós somos tentados a duvidar se de fato esse propósito, esse objetivo, esse algo que nós entendemos que Deus colocou no nosso coração, que é aquilo que Deus quer para as nossas vidas, vai se realizar. Mas não somente isso. Não só as dúvidas que abatem o nosso coração, que abatem a nossa alma, mas quando nós mergulhamos de cabeça em um projeto, uma das coisas mais difíceis que existem, e vocês podem concordar comigo, é permanecer nele. É continuar. Quantas pessoas vocês conhecem, e talvez pessoas que estão presentes aqui nessa noite, que começaram algo, mas não terminaram? Quantas pessoas que começaram alguma coisa na sua vida, mas de repente você, em determinado momento, teve que engavetar esse projeto? Quantas coisas nós já demos início na nossa jornada, mas de repente, por alguma eventualidade que nos aconteceu, alguma adversidade que nos ocorreu, nós tivemos que parar aquilo que nós começamos. Mas quando nós olhamos para esse texto tão precioso, esse texto mostra para nós Jesus, o nosso Senhor Jesus, batalhando, lutando, se esforçando, dando tudo de si, para que o projeto no qual ele veio a esse mundo, o projeto no qual Deus colocou no coração dele desde a eternidade, viesse a acontecer. E diante de tudo isso, meus irmãos, a pergunta que nós vamos responder nessa noite é a seguinte: que lições, as batalhas que Jesus teve para que o seu projeto se realizasse, o que nós podemos tirar de lições, de ensinamentos para as nossas vidas nesse domingo? Amém? Quem está comigo, diga amém. Com a sua Bíblia aberta, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: a batalha de Jesus contra os que não compreendiam a sua missão. Olhe comigo, por favor, uma vez mais, o verso 20 e o verso 21, que diz assim para nós: então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Uma das grandes batalhas que o nosso Senhor Jesus teve que enfrentar foi no âmbito da sua família, foi dentro da sua casa, diante daqueles que o viram crescer, diante daqueles que contemplaram aquele menino que cresceu, que tinha muita sabedoria, tornou-se um carpinteiro como seu pai. E as próprias pessoas que olharam para Jesus, que viram Jesus crescer, não acreditavam nele. Quando nós vamos para Lucas capítulo de número 4, Jesus entra na sinagoga, e ao entrar na sinagoga ele pega o rolo da lei exatamente no livro de Isaías, e começa a dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o ungiu para libertar os cativos, pregar as boas novas aos pobres. Mas depois que Jesus proferiu essas palavras e disse que tudo estava cumprido, as pessoas não acreditaram nele. As pessoas não creram nele. E mais do que isso, as pessoas queriam tirar a vida de Jesus, porque elas não conseguiam compreender a missão que ele tinha. Mas, meus irmãos, pasmem vocês, até os próprios irmãos de Jesus não conseguiam acreditar na sua missão. Quando nós vamos para João capítulo 7, a partir do verso de número 5, Jesus está tendo um diálogo com seus irmãos, e os irmãos dele falam para ele: olha, por que você não vai para Jerusalém? Se você quer tornar-se conhecido, você precisa estar em público.
Mas o texto vai concluir dizendo para nós que nem os irmãos de Jesus criam nele. Mas quando nós ampliamos um pouco mais esse campo, nós vamos observar que nem mesmo os discípulos de Jesus, aqueles que largaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus, conseguiam compreender o tamanho da missão de Jesus. Quem lembra aqui da mulher samaritana? Antes de Jesus começar o diálogo com ela, ele dá uma ordem para os discípulos: vão na cidade pegar água. E depois que Jesus conversa com aquela mulher, os discípulos vêm e ficam abismados, porque Jesus estava conversando com uma mulher e diz para ele: aqui está a comida. Mas Jesus diz para eles: a comida que eu quero, ou a comida que me satisfaz, é fazer a vontade do meu Pai. Mas, por fim, a própria família, a própria mãe de Jesus, não conseguia entender o tamanho da missão do seu filho, porque quando nós olhamos o verso 32 e o verso 35, vai mostrar para nós que eles se aproximaram de Jesus e o objetivo que eles tinham era prender Jesus, segurar Jesus, porque Jesus estava louco, a ponto de não ter nem tempo para comer, meus irmãos. E isso nos ensina uma lição preciosa. Quantas vezes em nossas vidas, quantas vezes em nossa história, nós deixamos de fazer alguma coisa para nós e para o reino de Deus, preocupado com aquilo que os outros vão pensar, com aquilo que os outros vão achar, com aquilo que os outros vão dizer, qual a opinião que os outros vão dar. Isso é loucura que você está fazendo. Isso é maluquice. Por que você vai entrar num caminho como esse? Mas, meus irmãos, quando alguma coisa arde no seu coração, quando alguma coisa queima na sua alma, você não deve se importar para aquilo que as pessoas vão dizer, para aquilo que as pessoas vão pensar, mas você deve mergulhar nesse projeto. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou no seu coração. Foi Deus que embutiu ele dentro de você. E se você se preocupar com as críticas, com aquilo que as pessoas vão pensar, com aquilo que as pessoas vão dizer, sabe o que você vai fazer da sua vida? Nada. Absolutamente nada. E enquanto a família de Jesus queria prendê-lo, enquanto seus irmãos não acreditavam nele, enquanto seus discípulos não conseguiam compreender, Jesus disse para aquela multidão: sabe de uma coisa? Sabe quem é minha mãe? Sabe quem é o meu pai? Os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite convicto de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas quando nós avançamos um pouco mais, nós vamos perceber, em segundo lugar, que existe uma batalha de Jesus contra aqueles que eram caluniadores, contra aqueles que queriam falar mal daquilo que Jesus fazia. Se você perceber comigo o verso de 22 a 26 e o verso 30, vai mostrar para nós que agora os líderes religiosos, que eu tenho enfatizado muito com os irmãos, que tomaram a decisão de tirar a vida de Jesus, agora eles chegam num consenso. E qual consenso é esse? Como que nós vamos tirar a vida de um homem em que essa grande multidão segue ele? Em que essa grande multidão quer fazer ele rei de Israel? Se a gente tirar a vida desse homem, que prejuízo nós vamos ter? Se todo mundo considera ele como profeta? Então eles tomam a seguinte atitude: se a gente não pode tirar a vida de Jesus, a gente pode matar a reputação de Jesus. E eles se esforçam, dando tudo de si para dizer que Jesus faz tudo o que ele faz através de Satanás. Está dando para perceber, irmãos?
Eles estão dizendo em alto e bom som para aquela grande multidão que segue Jesus, que todos os milagres, que todas as maravilhas, que todas as curas, que todas as transformações que Jesus está fazendo na vida das pessoas é pelo poder do diabo. Para que as pessoas parassem de seguir a Jesus. Mas não somente isso. O verso 30 vai mostrar para nós que eles diziam para as pessoas que Jesus estava possuído do próprio demônio. E aqui a gente já traz uma outra lição para as nossas vidas. Muitas das vezes, a gente consegue suportar um soco, um chute, até uma facada. Mas todos nós sabemos aqui como é difícil lidar com a calúnia. Como é complicado a gente lidar com palavras. Às vezes a gente se preocupa tanto, zela tanto pela nossa moral, pela nossa índole, pelo nosso nome. E as pessoas, de forma displicente, fazem com que o nome das pessoas se acabe, termine, vire nada. Então essas pessoas passam a atacar Jesus, não mais de forma física, mas eles entendem que a forma de destruir a vida de Jesus é acabando com a reputação dele. Vai para a internet hoje, vai para as redes sociais. Quantas pessoas destruindo a vida de muitas pessoas através daquilo que estão dizendo, daquilo que estão falando. Quantas batalhas a gente vê travadas, porque as pessoas não entendem a gravidade daquilo que se chama calúnia. A gente tem estudado o livro de Neemias quartas-feiras, e a gente tem percebido o tanto de dificuldade que esse homem tem enfrentado para conseguir realizar a obra de restauração, não só dos muros de Jerusalém, mas também a restauração espiritual do povo. E os inimigos tentando de todas as formas parar aquilo que Neemias estava fazendo. Eles tomaram uma decisão. Se a gente não consegue parar esse homem, a gente vai tentar destruir o nome desse homem. E escreveram uma carta, e essa carta vinha aberta, em que eles passeavam por todas as cercanias de Israel, mostrando que Neemias estava querendo se tornar rei, se rebelar contra o rei da Pérsia. Porque desde a antiguidade, as pessoas entendem que se elas destruírem o seu nome, elas destroem quem? Elas destroem você. Então, como que Jesus, ele lidou com isso? Como que Jesus enfrentou essa dificuldade? Observe comigo que a primeira coisa que Jesus mostra para esses homens, que aquilo que eles estão falando é incoerente. Porque como assim? Se ele expulsa Satanás pelo poder de Satanás, tem coisa errada. Ele vai contar duas parábolas para ilustrar isso. Se um reino tiver dividido, ele vai subsistir. Se uma casa existir pessoas que não concordam, que lutam dentro de casa, essa casa vai desabar. Então Jesus mostra para essas pessoas que aquilo que eles estavam falando estava completamente errado. Mas espere um pouco. A terceira batalha que Jesus mostra para nós é a batalha pelas nossas almas. E nessa batalha eu quero destacar o verso 27 e 28, uma vez mais, que diz assim para nós. Ninguém, preste atenção, meus irmãos, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que, preste bem atenção nessa frase, tudo, notaram isso? Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias
que eles proferirem. Os líderes religiosos estão se opondo a Jesus, a própria família de Jesus está se opondo a Jesus, mas todos nós sabemos que por trás de toda essa oposição está Satanás. Em Lucas capítulo 4, depois que Jesus sai da tentação, lá no finalzinho, quando Jesus vence o diabo, o texto vai dizer para nós que Satanás se afastou dele até o momento oportuno. E a ideia no grego é que se ele tivesse colocado atrás de uma parede, atrás de uma pilastra, esperando o tempo propício para que ele atacasse Jesus mais uma vez. Ele usou a família, ele usou os líderes religiosos para parar essa obra de Jesus. Mas por que, meus irmãos? Por que Satanás se esforça tanto para impedir que esse projeto de Jesus de salvar as almas vá à frente? E esse texto vai mostrar para nós que ele se esforça de todas as maneiras porque ele tem um reino. A palavra de Deus vai dizer para nós que o mundo jaz aonde, meus irmãos? No maligno. E a ideia ali é como se o mundo estivesse no colo do maligno. Que o maligno balançasse o mundo no seu colo. Olha para a política. Olha para a cultura. Olha para a religião. Encontre em nome de Jesus algo que fale de Deus. Encontre em nome de Jesus algo que te aproxime do Senhor. Porque o mundo, meus irmãos, esse reino de Satanás, essa casa do valente, tenta de todas as formas nos oprimir. Eu já disse aqui para os irmãos, hoje existem mais de 10.000 religiões no mundo. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas iludidas? Quantas pessoas achando que está no caminho certo, quando na verdade ela está no engano? Quantas pessoas se esforçam, dão tudo de si para a sua fé, quando na verdade elas estão sendo enganadas pelo diabo? Mas nós precisamos também entender que Satanás mantém essas pessoas, essas almas aprisionadas através dos prazeres. Quantas pessoas buscando prazer a qualquer preço? Quantas pessoas vendendo a sua alma, achando que no final daquilo, ela terá o seu coração preenchido, a sua alma preenchida, a satisfação do seu ser preenchida, para chegar no final de tudo e entender que dentro do seu coração tem um buraco do tamanho de Deus. Porque Satanás engana muitas pessoas dessa forma, mas ele engana as pessoas também através da indecisão. Tomar a decisão por Jesus, entregar a minha vida para Jesus e começar uma caminhada de compromisso com Ele, eu posso deixar para depois? Eu posso deixar para amanhã? Quantos jovens que dizem no seu coração, vou viver a minha vida, vou tocar o barco, e quando eu estiver perto de morrer, depois de ter aproveitado tudo, eu entrego a minha vida para Jesus. Pergunta, vai dar tempo? Você vai chegar lá? Quem nos garantiu, meus irmãos, o dia de amanhã? Mas afinal de contas, como Jesus vence essa batalha de nos libertar das mãos de Satanás? E o texto vai dizer para nós, no verso de número 27, que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro fazer o quê? Fazer o quê, igreja? Amarrá-lo, e só então depois fazer o quê? Saquear a casa. Então, como que Jesus faz isso no reino de Satanás? A primeira coisa, ou a primeira forma de Jesus amarrar o valente é no seu nascimento. Meus irmãos, quantas coisas aconteceram para que Jesus não viesse ao mundo? Quantos perrengues Israel passou? Quantas dificuldades Israel enfrentou
para que a genealogia de Jesus viesse ao mundo. Você nunca se perguntou por que Mateus e Lucas faz questão de mostrar a genealogia de Jesus até Adão? Para mostrar todas as batalhas, todas as dificuldades desde o Antigo Testamento que foi para Jesus vir ao mundo. E o último suspiro de Satanás para impedir que Jesus viesse ao mundo, os irmãos lembram bem, rei Herodes. Ele ficou sabendo que uma estrela e alguns magos procuravam o rei de Israel e mandou dizer para ele: se vocês o acharem, conta para mim para eu poder ir adorá-lo. Mas os magos colocam ele no bolso, não voltam para dizer onde era. E Herodes toma uma decisão: vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas pela providência de Deus, o anjo avisou a José e eles foram para o Egito. Jesus veio ao mundo, iniciando o processo de amarrar Satanás. Mas Jesus veio ao mundo e vai para o deserto. E quando chega no deserto, Satanás aparece diante dele e faz a seguinte proposta: se tu és. Ele não diz você é, mas se tu és, colocando a possibilidade de dúvida, o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus vai responder: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás viu que Jesus iria utilizar a arma da palavra e vai dizer para ele: olha, se jogue daqui, pule daqui, porque está escrito no Salmo 91, ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os caminhos. Mas Jesus se vira para ele e diz: não tentarás ao Senhor, teu Deus. Mas a última proposta de Satanás era o seguinte: se ajoelhe diante de mim, me adore, corta o caminho, pula a etapa na sua vida. Para que esse negócio de cruz? Para que você ter que lidar com esse povo que é ingrato? Para esse povo que não te serve, para esse povo que não vai querer nada com você? Corta o caminho, se ajoelha diante de mim e me adora. Mas Jesus vai dizer as seguintes palavras, e aqui a gente vai ilustrar: eu quero pagar o preço. Eu quero vivenciar tudo isso. Eu quero viver esse projeto. Eu quero passar por todas essas etapas. Só a teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mas a última forma que Jesus saqueia e amarra, ou amarra e saqueia, é na cruz. Porque Ele vai dizer para nós aqui: todos os pecados dos homens serão perdoados. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez preocupado com algum pecado que você cometeu. Talvez você veio para cá com a sua consciência pesada. Talvez você chegou aqui nesse lugar e Satanás já soprou no seu coração que não há jeito para você, que não é forma, não tem condições para você, que você pecou contra a luz, que o erro que você cometeu não tem perdão. Mas esse texto diz para nós que todos os pecados serão perdoados aos homens. Vou pedir para a igreja ficar de pé. Quero terminar com 2 aplicações para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, não se preocupe com aquilo que as pessoas vão dizer. Viva o projeto que Deus tem para a sua vida. Mas a segunda coisa que eu quero deixar claro nessa noite: muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Porque esse mesmo Jesus disse as seguintes palavras: todos os pecados, todas as blasfêmias serão perdoados. Mas existe uma coisa que a gente tem que se preocupar, que é o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos olhar o contexto? O que quer dizer isso para nós? Eles viram
que a obra que Jesus fazia era de quem? De Deus. Mas por inveja, por medo de perder todas as condições que eles tinham, religiosas, eles afirmaram que a obra que Jesus estava fazendo era de quem? De Satanás. Então o que é o pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você deliberadamente, conscientemente, atribuir uma obra de Deus a quem? A Satanás. Quando você vê algum movimento de igreja, um movimento espiritual, tome muito cuidado para você não dizer que aquilo ali é do diabo. Porque a gente não tem capacidade nem discernimento para entender o que está acontecendo. Então a melhor coisa que a gente faz, sabe o quê? Como dizia Nicodemos, Gamaliel, se é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, vai finalizar. Mas saia daqui com uma coisa no seu coração. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não deixe Satanás te enganar, porque Jesus já venceu a batalha pelas nossas vidas. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra e por todas as suas batalhas, ó Deus, que o Senhor enfrentou, Jesus, por nós. A rejeição dos seus familiares, a rejeição, ó Deus, lá na frente até da multidão que o Senhor tanto curou, tanto ajudou. A própria batalha espiritual pelas nossas almas que está acontecendo aqui nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca desistiu de nós. Então, Jesus, se entrou alguém aqui nessa noite, achando que não tem perdão, achando, ó Deus, que não há mais esperança para a sua vida, louvado seja o seu nome, porque o Senhor está aqui nessa noite entre nós, ó Deus. E eu quero orar nessa hora, para que teu Espírito possa tocar naquele coração que está indeciso, que ainda não se decidiu por Jesus. Espírito Santo de Deus, transforma essa vida nessa noite. Quebranta esse coração nessa noite. Que todos os prazeres, ó Pai, passageiros, pequenos, que não nos leva a lugar nenhum desse mundo, Deus, possa cair por terra diante dos nossos olhos. Que todas as escamas, ó Pai, que nos atraem, ó Deus, para as coisas desse mundo, dizendo que ali vai estar a resposta que nós tanto precisamos, que a gente entenda nessa noite que isso não é nada diante da glória de viver na Tua presença. Senhor Jesus, nos ajuda, para que o Senhor seja aquilo que é mais importante em nossas vidas. E faz o nosso coração queimar, ó Deus, diante de todos os projetos, diante de todos os propósitos, diante de tudo que o Senhor já plantou, Deus, em nosso coração, que Satanás não possa roubar nenhuma semente, e que a gente viva para a glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos, Deus, fazemos isso em nome de Jesus. Amém.